Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aulinha de história, nossa queridinha aí, história e geografia, né? Uma das melhores matérias aí para vocês. Pessoal, olha só, eu quero que vocês, isso aqui é a minha luvinha, para o tablet não dar erro, a gente põe a mão assim. O pessoal usa para desenhar, né? Quem gosta de desenho aí. Olha só, esse aqui é um tema muito importante. Eu tenho certeza que vai cair não uma questão, mais de uma questão sobre esse tema, que são as invasões estrangeiras e a União Ibérica. Eu quero que vocês entendam o contexto, gente, tá? Não é uma aula de pós-graduação, porque isso aqui tem muita coisa que eu poderia falar. Tem livros aqui atrás só sobre isso, só sobre as invasões estrangeiras. Tem livro que eu tive de ler só sobre a invasão da França. Um calhamaço assim. E aí a gente tem que ver o que a prova cobra. Qual é a corrente majoritária, o que eles cobram, quais são os livros didáticos que eles colocam a respeito disso ou daquilo. Então, você precisa entender o contexto por meio da aula, por meio desse seu material bem esquematizado, para você não ficar perdido. Para quando você estiver diante de uma questão, você saber interpretar. Isso é questão de interpretação. E para você saber interpretar, você precisa analisar as transições de um período para o outro, quais são as características. Nós vimos lá sobre a organização da sociedade colonial lá atrás, nós falamos sobre alguns pontos da economia, falamos sobre os povos indígenas, falamos sobre esse avanço que nós tivemos na história colonial, e aí agora que nós chegamos nas invasões estrangeiras. Vamos falar de cada uma, tá? Então esse tema, ele cai com certa frequência. Vem comigo aqui na tela, não sei se vocês já estão vendo. Aqui, ó. Isso. Muito bem. Tá aí, invasões estrangeiras e União Ibérica para sua prova. Eu tenho certeza, você já deve estar aí, deve ter botado o seu celular no modo avião para prestar atenção na aula. Toma o seu café, aperta o cinto e vem aqui comigo com essa aula gostosa, essa aula muito didática, muito tranquila. Isso aqui eu vou deixar para vocês bem mastigadinho, bem tranquilo, para você não se perder nesse mundaréu de coisas, nesse mundaréu de matéria, tá? Então, nós vimos lá que desde o início da colonização, eu trouxe aqui um mapa para vocês, ó. Deixa eu aumentar a tela, né? Ficar melhor para vocês. Eu coloco peço para colocar minha imagem ali do lado. Esse microfone está um pouco atrapalhando. Aqui, pronto. Aqui, desde o período do início da nossa colonização, nós falamos do pré-colonial, falamos do período colonial. Então, desde o período Portugal, nós vimos que Portugal não conseguia ocupar, não conseguia defender todo o território. Aliás, afinal de contas, é muito grande. Ó. Olha só o tamanho do Brasil, né, gente? É um continente, é um continente. E aí, quando nós chegamos, nós ficamos aqui, ó. Nós ficamos só nessa parte aqui, ó. Nessa partezinha. Nós não entramos para cá. Ficamos aqui, depois passamos para cá. Então é um território muito grande. Então Portugal era um império, porém ele não tinha tanta população assim, ele não tinha tanto recurso para poder defender, ocupar plenamente todo o território novo, né, todo o território brasileiro. Então essa extensão territorial aqui, ó, junto com a escassez dos recursos, junto com aquele detalhe que nós falamos de concentrar. O Portugal concentrava os esforços ali no comércio oriental com as Índias, lembra? Para pegar as especiarias. Tudo isso tornou essa região toda aqui bem vulnerável, principalmente essa região aqui, ó, do litoral. Então ficava bem vulnerável. Nós tínhamos alguns pontos de controle de Portugal, mas não tinha todo o litoral guarnecido. Tá? E isso vai explicar o quê? Isso vai explicar que ainda no século XVI vieram outras potências europeias e passaram a contestar na prática, o domínio português sobre a colônia, né? Aliás, não só sobre essa colônia, sobre outras colônias também que foram invadidas. Mas aqui nós estamos tratando do nosso Brasil, da história do Brasil. Então, o ponto de partida desses conflitos aqui, ele começa ali no Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Onde que eu estou com a cabeça, né? 1800. Então nós temos aqui, ó, as fragilidades portuguesas, ó, a ocupação com essa ideia de pacto colonial, lembra que eu falei do pacto colonial? Era o quê? Era pegar a colônia e utilizar para extrair os recursos e mandar para a metrópole para enriquecer. Então, não havia essa posse efetiva do território. Tá? E essas potências europeias que começaram a disputar, começaram a olhar o Brasil com outros olhos. Então, houve aí uma disputa internacional. Aí que entra o nosso querido Tratado de Tordesilhas. Professor, o que é isso, né? Tratado de Tordesilhas. Ele basicamente dividia, não sei se eu trouxe aqui uma imagem para vocês, deixa eu ver aqui.
Basicamente, ele dividia o mundo novo ali em duas partes. Acho que eu não trouxe, não. Mas ele dividiu o mundo em duas partes. Ele pegou, olha, a partir disso aqui, deixa eu ver o mapa aqui, ó, do Brasil. Vem aqui, ó. Era mais ou menos assim, né? Não precisamente, mas mais ou menos assim, ó. Ele pegava uma parte aqui, ó. Essa parte, por exemplo, aqui, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia ao Brasil, pertencia a Portugal, e a outra parte pertencia à Espanha. Isso, eles firmaram um acordo. Então, Portugal e Espanha firmaram um acordo. O meu ar-condicionado novamente parou de funcionar. Eu não acredito nisso. Muito bem. E tá muito quente aqui. Tava chovendo outro dia, agora tá muito quente. Como é que são as coisas, né? O Brasil é assim. Então, gente, olha só. O aluno pergunta assim, professor, nós temos então um tratado que dividia o mundo, e aí esse novo mundo era dividido entre duas potências, entre duas coroas ibéricas, é isso? É isso aí. E as outras potências não reconheciam esse formato. E o aluno pergunta, professor, o que é coroas ibéricas? O que significa coroas ibéricas? Quando eu falo coroas ibéricas, gente, eu estou falando aqui da Península Ibérica. Tá? Península Ibérica é um conceito geográfico, tá? É uma região geográfica ali da Europa que estão localizadas, dentre outros, o Portugal e a Espanha. Né? Naquela época eram monarquias que pertenciam à mesma península, tá bom? Aí o aluno pergunta, professor, o que é península? O aluno pergunta geralmente no presencial, né? O que é península? Gente, lembra, na aula de geografia a gente fala disso, né? Vocês lembram de ilhas, né? Lembram dos arquipélagos, que é uma amontoado de ilhas. Nós temos o istmo, que é uma faixa mais de terra que liga as áreas continentais, a gente chama de istmo, e nós temos as penínsulas, né? O que é? Cercada por águas, só que está ligada a um continente, Península Balcânica, Península Arábica, Península, a Península Escandinávia, né? Escandinava, que está ali, Noruega e Suécia, enfim. E temos a Península Ibérica, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para vocês. Eu gosto que o aluno passe a enxergar, ó. Eu gosto que o aluno enxergue isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Península é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver na tela de vocês. Aqui, ó. Tá vendo aí? Eu gosto que o aluno visualize isso, né? Nós temos aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é uma península. Tá vendo que aqui é um estreitozinho? Tá vendo que não tá conectado? Se tivesse outro estreito aqui, ó, separando, aí seria o quê? Uma ilha, né? E se tivesse vários aqui, seria um arquipélago. Mas temos essa separação. Tá vendo que não tá conectado aqui? Então, como não está conectado, essa outra parte está conectada ao continente. Isso aqui, ó, é a Península Ibérica. E aí, essa foto é do Google Maps. E aqui é o mapa da Península Ibérica. Aqui está Portugal, tá vendo? Portugal está aqui e Espanha está aqui. Então nós temos aí dois reinos. É bom que quando a gente fala, Portugal, Espanha, o aluno às vezes não sabe onde está. Então é bom que você visualize isso aqui, é um recurso para você visualizar. Tá vendo? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Muito bem. Voltando aqui, vem comigo aqui na tela e observe o seguinte, ó. Aqui nós temos duas potências europeias que não reconhecem esse acordo, que é o Tratado de Tordesilhas. Tá vendo? Na tela de vocês, vem aqui, ó, Tratado de Tordesilhas. Professor, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Não tem problema, gente. A gente está mastigando para vocês. Algumas potências europeias, a França, aqui, ó, França, Inglaterra, Holanda, elas não reconheciam, não respeitavam esse acordo. Elas não aceitavam essa ideia de que esses dois reinos pudessem dividir o mundo entre si. E aí passaram a atuar no litoral brasileiro por meio de quê? Principalmente por meio aqui, ó, de contrabando, por meio da pirataria, por meio das ocupações, das tentativas de ocupação territorial de fato. E no caso francês, essa atuação ela começou ainda lá no período pré-colonial, nós falamos sobre isso, com o contrabando do pau-brasil. E aí eles fizeram parceria com os indígenas, que eram inimigos dos portugueses, lembra? Então, esse contato mais frequente com o litoral brasileiro começou a evoluir, foi evoluindo, e aí caiu nessa tentativa um pouco mais ambiciosa de colonizar aquela parte, né, de ocupar aquela parte, de fazer realmente um território. E aí a gente entra nesse período aí da França no Brasil. Eu quero que vocês fotografem essa imagem aqui, para vocês entenderem o início lá atrás do período pré-colonial até a expulsão. Então, nós falamos lá no período pré-colonial que a França tinha contato, começou a ter contato, vocês lembram?
aqui no Brasil através do pau-brasil, fazia aí o contrabando do pau-brasil e fazia aliança com os indígenas, que ajudavam eles a contrabandear o pau-brasil e levar o pau-brasil, a matéria-prima, para a Europa, para poder fazer, para a indústria têxtil, né? Fazer tinta, etc. Tá? Então, quando nós estamos falando aqui da presença francesa aqui no Brasil, nós não estamos falando da França passando aqui, fazendo, pegando o contrabando, ou então passando com os navios perto. Não. Nós temos dois momentos muito importantes, distintos, em que ela tentou efetivamente se estabelecer no território brasileiro. Tá? Lá atrás, logo no primeiro mapa que eu te mostrei, ó, nós temos o mapa das incursões e ocupações estrangeiras no Brasil. Nós temos aqui, ó, dois períodos. Ó. Os franceses aqui primeiro, ó, 1555, ó, eles estão aqui, ó, na Guanabara, no Rio de Janeiro, é a primeira tentativa. E depois nós temos aqui os franceses lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, numa segunda tentativa, 1612. Então, você precisa saber desses dois períodos. Você precisa entender que, além da Holanda, nós vamos falar em outro momento, você tem duas incursões francesas na tentativa de ocupar o nosso Brasil. Uma lá no Rio de Janeiro e outra lá em São Luís do Maranhão. E aí você vem comigo aqui na tela e você vai perceber o seguinte, nós temos esses dois períodos, eles ficaram conhecidos como França Antártica e França Equinocial. Quero que vocês entendam isso por quê? Porque esse primeiro momento ele vai ocorrer ali em meados do século XVI, lá na Guanabara. Aqui, ó. Lá na Guanabara, na região aqui do Rio de Janeiro. Que hoje é o Rio de Janeiro. Lembrando, gente, que nesse período, a capital já tinha sido estabelecida, uma sede do governo geral, que era onde? Era lá em Salvador. Então há uma distância aqui, tá? Há uma distância. Tá? Então nós temos essa primeira incursão da França aqui na Guanabara, e o nome principal que você tem que lembrar desse momento aqui é o Estácio de Sá. Nós vamos falar isso em outro momento, mas só para você... O Estácio de Sá. Aqui, esse primeiro momento, ele ficou conhecido como França Antártica. Aí o aluno sempre pergunta, né? Pelo menos pensa, professor, por que esse episódio recebeu esse nome, né? França Antártica? Porque quando o aluno está estudando geografia, ele lembra o quê? Da Antártica, lá do Polo Sul, enfim, Polo Sul, Polo Norte. E não tem nenhuma relação com o continente antártico, tá? Nós não estamos falando do Polo Sul, não estamos falando de gelo, de região polar, nada. Por quê? No século XVI, a palavra Antártica era mais usada ali pelos europeus para designar as terras que eram localizadas lá no sul, no hemisfério sul, que estava abaixo da linha do Equador. Então, era uma forma, aqui na verdade, de referência geográfica. Então, quando eu falo França Antártica, França Equinocial, gente, eu estou falando de referência geográfica, não tem nada a ver com os polos da Terra. Tá? Então, os franceses, eles vêm, se instalam aqui na Baía de Guanabara, nesse primeiro momento, fundam uma colônia. Aí eles chamam de terras austrais, né? Ou seja, terra no sul do mundo conhecido europeu. Então o nome França Antártica vai significar algo ali como França que está instalada nas terras do hemisfério sul. Então França Antártica é ligado à França, né? Ao território francês que está instalado ali no hemisfério sul. Tá bem, gente? Então, muito cuidado com isso aqui. E como que isso se deu concretamente? Esse primeiro momento aqui. Lá em 1555, guardem essa data, um grupo de franceses, que era liderado por um camarada chamado Nicolas Durand de Villagnon, parece até nome de vinho, né? Villagnon, ele chegou à região, ele fundou o primeiro núcleo ali de ocupação lá em cima. Então, em 1555, nós temos essa primeira ocupação pelo Nicolas Durand de Villagnon. E, na verdade, nós tivemos ali uma base comercial que foi improvisada, que reunia alguns grupos que vieram da França. E esses grupos eram os calvinistas, os franceses, chamados huguenotes. Quer ver? Vem comigo aqui na tela, para eu deixar um pouquinho mais detalhado para vocês. 1555. Nós temos, então, essa primeira incursão. Nós temos aqui a França Antártica, certo? Temos a França Antártica. Onde que foi isso? Foi lá na Guanabara, no Rio de Janeiro. Guanabara, a primeira tentativa, né? No RJ. E aqui nós temos um nome importante, que é o Nicolas Durand de Villagnon. Esse nome, se cair, não vai cair. Nicolas Durand. Durand é Durand, né? Durand de Villagnon. Villagnon é com G-A Villagnon. Então, vinho chamado isso. Villagnon. Então, nós temos aqui
a tentativa, né, a incursão dos franceses, e esses franceses são grupos calvinistas que vieram lá da França, grupos calvinistas. E esses caras aqui eram chamados de huguenotes. Os grupos, esses caras eram chamados de huguenotes. Eles vêm, constroem um forte, estabelecem as alianças ali com, eles eram muito bons nisso, fazendo as amizades, com os indígenas, especialmente os tamoios, né? E aí tentam colonizar aquela parte. Para quê? Para permanecer mesmo ali um território francês. Então o projeto aqui é um projeto de ocupação territorial, não é um projeto apenas de comércio. Então nessa tentativa nós temos aqui uma tentativa, nós temos aqui um objetivo, um projeto é mais bonito, né? Um projeto aqui de ocupação territorial. Um projeto mesmo, de verdade, de ocupação territorial. E essa invasão, ela teve esse objetivo e o que o pessoal pergunta muito, as provas costumam perguntar, por que houve essa tentativa de ocupação territorial aqui nesse momento? E aí você precisa fazer um link, porque a França, lá no final do século XVI, vivia um contexto mais de guerras religiosas entre os católicos e protestantes. Vocês lembram da Reforma Protestante? Tem até um filme lá do Martim Lutero, né? A Reforma Protestante, que foi iniciada em 1517. Então, um detalhe que você precisa ter aqui é a Reforma Protestante. Ó. Reforma Protestante. Contexto de guerras religiosas. No contexto de guerras religiosas. Então, parte desses protestantes de lá enxergavam as terras aqui como uma possibilidade de viver com mais liberdade religiosa. Então, quando nós falamos França Antártica, nós estamos falando de quê? De um projeto com maior dimensão política ali, estratégica, religiosa. E esses huguenotes, eles não vieram para implementar ali um sistema açucareiro, como Portugal tinha implementado. O interesse era um pouco mais ligado à exploração dos produtos tropicais, ao comércio ali atlântico, à criação de uma base territorial aqui nessa parte da América do Sul, tá bom? E o outro ponto importante é sobre essas relações que eles fizeram com os indígenas, muito importante, especialmente com os tamoios. Eles foram muito inteligentes. Eles se aproximaram e era uma aproximação, não era uma aproximação altruísta. Uma aproximação, não, vamos fazer com que esse povo seja parte de nós. Não, era estratégica, uma aliança fundamental para sustentar um projeto de ocupação naquele litoral, tá bom? Então, você vai ver que, enquanto o modelo de Portugal tinha mais uma estrutura para uma propriedade açucareira grande, né, os engenhos de açúcar, para consolidar o pacto colonial. O que é pacto colonial? Lembra da ideia? Era pegar a colônia servindo a metrópole. Então, o projeto francês era diferente. A França, aqui na Guanabara, nesse primeiro momento, ele tinha um objetivo, uma outra configuração. Era uma menor população, densidade populacional, e essas alianças com os indígenas e o contexto religioso que foi marcado por uma presença de protestantes. Quem eram esses protestantes que vieram para cá? Eram esses grupos aqui calvinistas, os huguenotes, né? Chamados huguenotes. Professor, por que o Rio de Janeiro, né? Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era um porto natural, era importante, que tinha pouca presença portuguesa. Eu já falei que a sede do governo geral era lá em Salvador, e aqui havia maior circulação de navios, tá? Então, nós tivemos essa tentativa nesse período aqui, e essa tentativa ficou conhecida como França Antártica. Aí Portugal vem, olha para essa situação, opa, eles estão invadindo nosso território. E aí entra em conflito militar, consegue expulsar os franceses em 1567. Tá? E aí, essa tentativa dos franceses mostrou que essa parte do litoral brasileiro estava ali à mercê. Né? Mostrou pouca presença frágil dos portugueses. Tá? E aí outras potências europeias começaram a olhar o Brasil de forma diferente. Tá? Então, no início do século XVII, aí nós viemos em outro contexto político, os franceses olham para a situação, opa, nós já conhecemos ali, mas vamos tentar em outro local, vamos fazer uma nova tentativa de ocupação. Aí eles vão fazer essa tentativa lá em cima, lá no Maranhão. E esse episódio, essa nova tentativa, em 1612, ficou conhecido como França Equinocial. Tá? Então aqui, em 1612, vem aqui comigo na tela, nós temos esse segundo período, ó, 1612.
Nessa segunda tentativa, o nome que nós damos aqui é de França Equinocial. França Equinocial. Por que França Equinocial, professor? Mesma explicação, tá? Mesma explicação. Nesse período aqui, os franceses tentaram ali ocupar o Maranhão, acabaram fundando a cidade de São Luís, e o nome que a gente tem de destaque ali é Jerônimo de Albuquerque. Aí você anota aqui, ó. Aqui nós temos o estágio de Sá, certo? Aqui nós temos o Jerônimo de Albuquerque. De Albuquerque, tá? E aí, o aluno pergunta, por que é a França equinocial? Mesma explicação, pessoal, mesma explicação. Equinocial, ele vem da ideia da linha do Equador. Lá no início do século XVII, esse termo zona equinocial, ele era usado pelos europeus para designar as terras próximas ali à linha do Equador, né? Então, o Maranhão ficava exatamente nessa faixa ali geográfica, no norte ali, na parte norte do Brasil, perto da linha do Equador. Por isso que lá é muito quente. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente fica. Então, quando os franceses fundam São Luís, eles estão criando, né, tentando criar uma nova colônia francesa nessa região equatorial da América Portuguesa. Daí o nome França Equinocial, ou seja, a França que está instalada na região do Equador. E aqui nós temos São Luís do Maranhão. Beleza, pessoal? São Luís do Maranhão, tá? Falamos do nome lá de Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque. E dessa ideia, por que é França equinocial? Lembra disso, repare essa lógica aqui. Então, Portugal, olhando para essa situação, percebe que essa tentativa é bem engajada, né? Os franceses são bem engajados com os indígenas, e aí ele vem, reage e expulsa os franceses em 1615 novamente, tá bom? Então, Portugal olha para aquilo e fala, olha, tem alguma coisa errada. O Tratado de Tordesilhas não não nos está dando a posse daquele local, porque as outras potências não estão reconhecendo. Então nós estamos vulneráveis. Então essa disputa pelo território brasileiro acaba entrando nessa rivalidade das potências europeias, que o Brasil ele começou a ser olhado a partir do seu ponto estratégico e da sua possibilidade, né, de fornecer matérias-primas importantes para poder sustentar a riqueza do país. Então era uma colônia que começou a ser importante, não era antes, começou a ser importante. Então muito cuidado aqui, porque essa incursão dos franceses não foi uma aventura, né, gente? Foi uma incursão realmente para se tornar, quase que a gente virou francês. Pessoal, a gente ia estar falando agora do Ron, a gente estava falando francês. E também a gente quase virou holandês, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, dentro dessa lógica, que eu quero que vocês entendam, é que nós temos essas experiências de invasão. Mas, primeiro, experiência francesa, que depois, mais adiante, nós vamos entender por que a União Ibérica vai ampliar mais ainda essa tensão, especialmente no caso holandês. Então, fique agora com essa ideia dessa França, dessa tentativa francesa. Nós temos duas tentativas francesas de invasão no Brasil. A primeira, aqui, vem comigo na tela, em 1555. A primeira tentativa ficou conhecida como França Antártica. Antártica em relação à referência ali da linha do Equador, hemisfério sul, que era para baixo ali, as terras novas do hemisfério sul. Então, França Antártica, nós temos aqui a tentativa lá na Guanabara, no Rio de Janeiro, beleza? Eles são expulsos em 1567. 1567 há a expulsão, e lá na frente, em 1612, há uma nova tentativa, e essa tentativa, esse episódio ficou conhecido como o quê? França Equinocial. França Equinocial, porque é uma referência à linha do Equador. Está próximo da linha do Equador. Então, a zona equinocial. Essa tentativa foi lá no Maranhão, quando foi fundada São Luís. Foi lá no norte, nós temos aqui a referência Jerônimo de Albuquerque. Eu quero que vocês entendam isso, para a gente poder avançar no próximo bloquinho, na próxima linha, falando um pouco sobre a União Ibérica. Tá? Então, entendam esse momento, entendam essas duas incursões da França no Brasil. O motivo que levou a essa incursão também é importante. Nós estamos
a primeiro momento, nós estávamos num problema lá de guerras religiosas, vieram os calvinistas, né? Os calvinistas franceses, que eram os huguenotes. Eles viram a possibilidade de ter uma liberdade maior. E aí eles não vieram para cá com aquela ideia de cana-de-açúcar, eles vieram aqui para ocupar realmente o território, trabalhar com produtos tropicais, etc. e tal. Tá? E aí a gente passa para um outro contexto, que já é um contexto em que nós estamos dentro da União Ibérica, ou seja, dentro da união entre Portugal e Espanha. E aí vai fazer todo sentido a gente olhar isso e entender por que, que a Holanda tentou invadir o Brasil de várias formas. Beleza, gente? Então, no próximo bloco, na próxima aulinha, a gente continua com a União Ibérica. Grande abraço e fique com Deus, espero você lá.